No vídeo de hoje eu vou te ensinar tudo sobre a orquídea Denfal. Vou te passar aqui 7 dicas para que você tenha sua orquídea Denfal sempre com um vegetal bem verdinho e para que ela floresça todos os anos e mais de uma vez ao ano. Quer saber o que você precisa fazer para ter bastante florações todos os anos? Então me acompanhe neste vídeo. Mas antes de eu iniciar esse vídeo, eu já peço o seu like, que ajuda muito no crescimento do canal, e quem não for inscrito ainda, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você não perca nada do que eu for postando aqui. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Mas antes de eu começar a falar sobre as orquídeas Denfal, eu quero te passar uma dica muito legal. Principalmente para você que está sempre me perguntando, Maria, onde é que eu compro orquídeas bonitas e baratas? Ou então você que está iniciando no cultivo das orquídeas e não sabe onde comprar. E eu quero te indicar um site bem legal para que você possa comprar suas orquídeas. E o nome do site é comprarorquidea.com. E lá eles são os produtores e agora passaram a vender para o consumidor final, que somos nós, por isso que o preço é tão barato. E no site comprarorquidea.com também você vai encontrar uma grande quantidade de orquídeas e uma grande variedade. Lá eles têm espécies, tem mudinhas, tem orquídea pré-adulta, tem orquídea adulta, e justamente por eles serem os produtores das orquídeas é que a gente consegue comprar por um precinho tão baixinho assim. E além das orquídeas, lá você vai encontrar também os insumos, que são os materiais que a gente usa para cultivar as nossas orquídeas. Por exemplo, lá tem cachepôs, tem adubos, tem substratos, enfim, tem uma infinidade de produtos que você pode comprar para estar cultivando as suas orquídeas. E é um site que entrega para todo o Brasil, isso eu achei maravilhoso, porque nem todos os orquidários conseguem entregar para todo o nosso Brasil. E além do mais, é um site de extrema confiança, por isso que eu estou indicando aqui para você. Então, se você quer comprar orquídeas bonitas e baratas, eu vou deixar o link aqui do site comprarorquidea.com, que vai ficar na descrição desse vídeo e também vai ficar no primeiro comentário fixado. Aí é só você clicar que vai direto para o site do orquidário. E eu vou começar falando um pouco aqui sobre as orquídeas Denfal para quem não conhece ainda. E depois eu vou te passar 7 dicas para você ter sempre belas florações das suas orquídeas todos os anos. Para você que ainda não conhece a orquídea Denfal, ela não é mistura de dendróbio com phalaenopsis, como muita gente pensa. Ela é um dendróbio, é um híbrido de dendróbio. Pode ver que tem essas caninhas aqui, ó. E a flor dela, como é parecida com a flor da phalaenopsis, é por isso que as pessoas confundem. A flor dela realmente lembra uma flor de orquídea phalaenopsis, mas não tem nada a ver com a phalaenopsis. É um híbrido de dendróbio, é uma orquídea de muito fácil cultivo, que inclusive eu indico para você que é iniciante, que você não vai ter decepção. É uma orquídea muito fácil de ser cultivada. E ela é uma orquídea também que ela sem touceira no vaso, ou na árvore, onde você plantar. Ela é uma orquídea simpodial, ou seja, aquelas orquídeas que caminham na árvore, que caminham no vaso, saem para fora do vaso depois quando elas ficam entouceiradas. E a florzinha dela dura em torno de uns 40 dias, até 3 meses. Isso vai depender do seu cultivo. Se nenhum bichinho atacar as florzinhas. E depois eu vou te passar uma dica bem legal para que você consiga manter essas flores aí por mais tempo também. Em regiões quentes, essa orquídea ela pode florir 2, 3 vezes ao ano, mas em locais que é mais frio, como o meu aqui no Rio Grande do Sul, geralmente ela floresce 1 vez ao ano, mas é muito linda. Se você tiver os cuidados certinhos, a flor dura bastante. E olha essa daqui que linda que é. Todas são lindas, mas essa aqui chama mais atenção porque ela é escura, é um rosa bem escuro, tem um aspecto de aveludada a florzinha dela e ela dura bastante. E a orquídea Denfal é uma orquídea que ela pode passar mais tempo sem água. Se você esqueceu de regar ela ali,
ela não vai passar sede assim tão cedo, porque ela tem esses pseudobulbos aqui, ó, essas caninhas, ó. E como é uma orquídea que tem esses pseudobulbos gordinhos, assim, essas caninhas, então ela guarda energia aqui dentro. A hidratação, a nutrição, tá tudo aqui dentro dessas caninhas aqui. Inclusive tem algumas que até soltam cakes. E essa aqui é uma floração branca, ó, tá muito bonita. E a orquídea Denfal é uma orquídea que costuma caducar as folhas. Começa a perder as folhas dos pseudobulbos mais antigos, ó. Aqui tem um pseudobulbo bem antigo, ó, e tem uma folha que já está caindo aqui, ó. Então começa a cair as folhinhas, não se assuste que é perfeitamente normal, ainda mais agora na época do outono, então elas vão perdendo as folhas. Não vai cair de todos os pseudobulbos, mas uma parte sim, dos mais antigos, pseudobulbos mais antigos vão ficando peladinhos ali. E não corte esses pseudobulbos antigos, e por duas razões: eles têm bastante energia nesses pseudobulbos antigos aí, então eles vão guardar a nutrição, a hidratação para sua orquídea. Então os pseudobulbos mais velhinhos vão dando toda a sua energia para os pseudobulbos, brotinhos novos que vão vindo. Então você não corte por essa razão. E também esses pseudobulbos antigos, eles podem sim florir mais de uma vez na mesma caninha. Sim, eles podem estar com o pseudobulbo bem velho, sem nada de folha, e dar flor, ou então os cakes. Então não saia aí cortando essas caninhas aí da sua orquídea, deixe ela ficar entocerada assim, só retire os cakes então quando vier, mas deixe, porque aí a sua orquídea ela vai ficar sempre bem forte se você deixar os pseudobulbos antigos. E uma orquídea bem entocerada, ela floresce muito. Olha essa daqui, ó. Tem uma haste floral aqui, tem outra aqui, tem outra haste aqui, ó, no outro pseudobulbo. Aí eu vi que tá vindo mais uma pontinha, aqui tá vindo mais uma pontinha, então mais uma haste. Então as hastes, elas vêm do topo aqui, ó, das folhas, como elas vêm das laterais também. Então não corte pseudobulbo antigo, porque é uma orquídea que floresce bastante. E a orquídea Denfal, mesmo ela sendo um híbrido aí de dendróbio, ela não precisa de estresse hídrico para florir. Olha esse pseudobulbo velho aqui, ó, bem grandão, bem antigo. Olha, aqui tem um cake. É só você destacar, espere ele ficar grandinho assim, e aí você molha bem, e aí pode destacar esse cake. Aqui tem um cake, e aqui tem outro que até floriu, já passou as florzinhas desse. Aqui tem um cake que tá bem pequenininho, ó, mas que já floriu, já passou a floraçãozinha. Dá para deixar crescer mais um pouco e aí retirar daqui. Essa aqui é uma orquídea que ela gosta muito de dar cakes. Tem algumas que não vão dar, mas tem outras que sim, que costumam dar os cakes. Aí o que você faz? Você retira quando tem raízes, quando tá com um tamanho bom. Por exemplo, esse maior aqui que eu mostrei, você pode plantar no mesmo vaso ou então plantar em outro vaso, dar de presente para alguém, aumentar aí a sua coleção. E a orquídea Denfal é uma orquídea que aceita muitos tipos de plantios, vários tipos de cultivo. Só não vale plantar na terra porque ela é uma orquídea epífita, ela não vai aguentar. Se você plantar na terra, ela vai morrer, vai apodrecer pseudobulbo, vai apodrecer as raizinhas e aí ela morre. E a primeira dica que eu te passo aqui é plantar essa orquídea de forma correta, fixar bem no vaso, deixar bem firme, não pode ficar balançando, porque aí logo ela vai brotar, vai começar a se enraizar. E como é uma orquídea simpodial, tem algumas que elas vão começar a se entorcerar para tudo quanto é lado. Aí você centraliza no meio do vaso ou na madeirinha. Tem algumas que você vê que a traseira é bem pequenininha, aí você só vai encostar rente ao vasinho essa traseira e deixar a frente para ela caminhar com os brotos novos, ou na madeira também. Então você fixe muito bem a sua orquídea, mas se você perceber que ela brota para tudo quanto é lado, só centraliza no meio do vaso. É uma orquídea que você vai poder plantar aí na árvore, que se você tiver na sua casa, pode plantar em vaso plástico, pode plantar em cachepô de madeira, pode plantar em vaso de barro, pode amarrar em toquinho. Então ela tem diversos tipos de cultivo e ela aceita todos esses cultivos. Até na telha você pode plantar orquídea Denfal,
você pode também plantar até na semidroponia, que ela vai muito bem. E a segunda dica que eu tenho para te passar é você saber escolher o substrato correto para usar na sua orquídea. Dê preferência por usar substratos que sejam inertes, por exemplo, pedra brita, argila expandida, o caquinho de telha ou de tijolo, o isopor também. Esses 4 materiais são ótimos para você cultivar as suas orquídeas Denfalso, porque é uma orquídea que não precisa estar sempre com substrato úmido. É uma orquídea que quando você rega, tem que bater a água ali, escorrer toda e logo secar, pelo menos em 1, 2 dias secar esse substrato. Não pode ficar mais do que isso, senão vai começando aí a apodrecer raízes, os pseudobulbos vão ficando molengos. E o esfagno, se você for utilizar, utilize só na madeira ou quando você plantar essa orquídea na telha, ou então em algum vasinho de barro que você plantou a orquídea Denfalso, você pode colocar um pouquinho só do esfagno, mas como eu expliquei, essa orquídea não é uma orquídea que precisa de tanta umidade assim. Então não exagere na umidade aí do substrato. E a terceira dica é fazer as regas corretas. Como é que você vai regar essa orquídea? Por exemplo, essa daqui está em um vasinho plástico, vaso preto, não consigo ver as raízes, e ela está plantada somente na pedra brita. Como é que eu faço para saber se essa orquídea tem umidade aqui dentro ou não? Você vai colocar o seu dedo aqui dentro, só esfregue assim o dedo um pouquinho aqui dentro, você já vai perceber se tem umidade ou não. Aí se você sentir que tem umidade, você não rega. Deixa ficar bem sequinho o substrato para que você possa regar novamente. Em um clima quente, seco, aqui no verão, que faz quase 40 graus, eu molho dia sim, dia não, uma orquídea que tá assim, ó, só na pedra brita, no vasinho preto. Não precisa regar todo dia, porque a pedra brita, com o tempo, ela vai se compactando e mais no meio e no fundo do vaso, ela vai guardar um pouco mais de umidade. Então, em clima quente e seco, pode ser dia sim, dia não a rega com esse substrato aqui de pedra. Ou no caco de telha, ou no isopor, esses materiais que eu falei aqui que não apodrecem. Mesmo que você tenha feito aí um mix com pedra brita, argila expandida, caco de telha e isopor, são substratos inertes que nunca vão apodrecer. Então também, se essa orquídea estivesse plantada nesses 4 tipos de substratos misturados aqui, também no verão eu regaria dia sim, dia não. E quando é mais friozinho, você pode passar dias sem regar, e você pode regar até uma vez por semana. Mas sempre põe o dedo aqui dentro para você saber se tem umidade ou não. Melhor você errar para longo prazo, espaçar a rega, do que você errar em ficar encharcando muito, porque senão realmente apodrece os pseudobulbos e as raízes também. E a quarta dica é você não deixar de adubar a sua orquídea. Você pode tanto usar um adubo químico, como você pode usar também o seu adubinho orgânico. Faça uma trouxinha e coloque no canto do vasinho. Ou então, se você tem o seu adubinho químico aí, leia muito bem o que está escrito no rótulo e faça exatamente como o fabricante mandou. Não vai usar a mais o seu adubo aí pensando que vai turbinar a sua orquídea, vai encher de flores, porque ela vai ficar intoxicada. Então, use o adubo químico aí com moderação, exatamente como está escrito no rótulo do seu adubo. Você pode usar também os adubinhos químicos, os de liberação lenta, por exemplo, os osmocote, que são as bolinhas. Você pode fazer uma trouxinha e colocar no canto do vasinho, como você pode só semear algumas bolinhas dentro do vaso também. Então, você não vai estar deixando de adubar a sua orquídea, porque é muito importante a adubação correta. Porque senão a orquídea ela vai definhando e depois ela passa a tirar dela mesma. Aí fica uma orquídea fraca, suscetível a pragas e doenças, sem falar que as flores vão durar bem menos. Então a adubação é de extrema importância para nutrir e hidratar a sua orquídea também. E a quinta dica é a luz correta para a sua orquídea florir. E a orquídea Denfalso é uma orquídea bem rústica, que você pode até adaptar em sol pleno. E aqui na minha região eu cultivo elas a sol pleno, rente a um muro. Até no verão elas pegaram bastante sol. Claro que
algumas folhinhas dá uma queimadinha, porque o sol do verão dá em torno de uns 40 graus aqui na minha região. Então algumas folhinhas podem sim ficar meio esbranquiçadinha, dá uma queimadinha, mas elas florescem muito bem, elas gostam de bastante luz para florescer. E como é que você vai fazer essa adaptação aí para o sol? Você não vai pegar a sua orquídea no verão para colocar ela no sol escaldante, não. Você vai começar essa adaptação no outono e no inverno, que o sol é mais fraquinho. Aí se você quer cultivar sol pleno, faça isso. Comece no outono e no inverno, porque quando chegar a primavera e o verão, a sua orquídea vai estar acostumada. Claro que quando começar o verão, algumas folhinhas podem sim vir a queimar, só que os brotinhos novos, esses vêm bem verdinhos, eles já vêm adaptados ao sol. Mas se a sua região é muito quente, para quem mora no Nordeste, em outros lugares mais quentes do Brasil, eu sugiro que você cultive então embaixo de um sombrite de 50%. Porque o sol é diferente em cada lugar do Brasil. Então, em regiões bem quentes, ponha pelo menos um sombrite de 50% para não fritar a sua orquídea, porque pode cozinhar esses pseudobulbos aqui, se for mais de 40 graus aí, pode cozinhar esses pseudobulbos e eles acabam ficando moles. Então tenha cuidado se o local onde você mora é extremamente quente. Se você não tem orquidária assim como eu, você pode cultivar sua orquídea no beiral da sua casa e você pode cultivar então embaixo de uma árvore também, que não tenha a copa tão fechada, que ela seja mais aberta e que entre bastante luz ali. Então ali ela também vai florir. É uma orquídea que você não vai ter dificuldade em fazê-la florir. Se você põe num beiral aí da sua casa, na sacada, se ela pegar só o solzinho da manhã ou só o solzinho da tarde, ela já vai florescer também, então você não vai ter dificuldade com ela. E a sexta dica é combater as pragas que possam aparecer, principalmente a trips, que gosta muito de atacar as flores das orquídeas Denfal, elas gostam muito. Inclusive eu tive algumas aqui que foram atacadas por trips, mas aí eu consegui combater no início. E é um produto que eu vou te indicar aqui que você pode usar nas florações e nos botões. Sim, você pode usar na flor aberta, que não vai prejudicar a sua flor. Eu uso aqui 5 ml do Cotrine para 1 litro de água. Aí eu pego essa misturinha e aplico bem no finalzinho da tarde, quando o sol não tá mais quente. Aí eu pego e aplico nas flores, nos botões, pode jogar bastante ali, em todo o vegetal, que aí a sua floração vai durar bastante tempo, porque se a trips começar a atacar, a florzinha não dura nada, gente. Então faça isso, que aí você vai ter floração por muito mais tempo. E é um produto que não é assim tão tóxico, vamos dizer, mas é claro que você tem que usar luvas, tem que colocar máscara. É bom você prevenir, sim, colocar uma roupa comprida para aplicar. Não tem cheiro, não tem nada, é um produto assim que não é tão forte, mas que para os bichinhos ele é eficaz sim. E o Cotrine ele combate até o ácaro, que é quando as folhas começam, não tem nenhum caso aqui, mas tem lugar que é muito quente e seco, que as folhinhas começam a ficar meio rajadas por baixo, esbranquiçada, aí é o ácaro que está atacando. Ele começa por baixo da folha a fazer isso e aí começa a causar machucadinhos assim. Aí você também pode utilizar o Cotrine, que acaba também com o ácaro. E a sétima dica é ter paciência, gente. Você plantou lá bonitinha a sua orquídea, espere pelo menos ela se enraizar, para que daí ela te dê flores. Tem que ter paciência, porque aqui no meu caso, essas orquídeas, elas florescem só uma vez ao ano. Então tem que ter bastante paciência. Você vai ter que amar muito o vegetal delas, folhinhas, pseudobulbos, raízes, cuidar lá o ano inteiro. E aí se você mora em uma região que é bem quente, sim, a sua orquídea ela pode florir mais de uma vez ao ano, 2, 3 vezes ao ano, aí você vai ter bastante flores e vai te durar bastante. É uma orquídea que tem flores bem duradouras. Agora que eu falei das dicas, eu vou só te mostrar aqui as minhas Denfals.
Essas aqui, ó, elas estão plantadas em vasinho plástico preto, somente com a pedra brita. Pode plantar desse jeito aqui que as orquídeas ficam muito bonitas. Pode plantar também no vaso de barro. Aqui tem um pouco de pedra brita, mas não tem muito substrato. Então ela se dá muito bem nesse plantio aqui também. Olha, gente, essa orquídea é bem grandona. Você pode plantar assim, ó, também na madeira. Essa madeira que tá bem antiga aqui, mas tá bem boa ainda, é uma madeira com casca. Nem sei que madeira é, mas eu ganhei. Sei que é uma madeira que é bem durável. Ó, tá até esverdeada, ó. Uma madeira que tá bem velha aqui, já tem limo. Isso é ótimo para orquídea. Então você pode plantar na madeira e se você quiser pode acoplar em um vaso. Esse vaso aqui até tá se quebrando, mais adiante eu tenho que replantar, colocar em outro vaso, porque esse tá se quebrando todo. Aí você pode colocar pedrinha brita, que tem pedra brita. Mas não precisa ter tudo isso aqui de furos, eu só reaproveitei um vaso que eu já tinha. E aí, dessa forma, dá um pouquinho mais de umidade aí para sua orquídea. E essa daqui é uma orquídea que tá muito bonita. No ano passado, eu não tive flores dessa orquídea aqui. Aliás, eu não tive muita sorte com a floração das minhas Denfalls, porque elas pegaram chuva, depois veio frio e elas estavam em época de botãozinho. E aí chuva e frio faz abortar, faz melar os botões. Assim como tem alguns insetos que fazem acontecer isso com os botões. Mas nesse caso, do ano passado, foi a chuva e o frio. Então, se estiver chovendo muito na sua região e você tá com a sua orquídea Denfald em botões, retire ela da chuva, que aí você vai ter florações. E essas foram as dicas para que você possa cultivar aí as suas orquídeas Denfalls com sucesso. Que elas sempre tenham um vegetal bonito, que tenham o pseudobulbo bem gordinho, se entolcerem bastante e que floresçam muito aí na sua casa e te deem muita alegria. É só você seguir esses 7 passos aí para que você tenha sucesso, isso eu te garanto. E se você gostou desse vídeo, gostou das dicas que eu passei aqui, não esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito no crescimento do canal. E quem não for inscrito ainda e chegou até o fim do vídeo, gostou de tudo que eu falei, se inscreva e ative o sininho das notificações para que você não perca nada do que eu for postando aqui. E você que me acompanhou até o final desse vídeo, não esqueça de fazer uma visita aí ao site comprarorquidea.com. O link vai ficar no primeiro comentário fixado e vai ficar também na descrição desse vídeo. É só você clicar no link que você vai direto para o site para você conhecer as orquídeas lindas que eles têm lá e super baratas. Bom passeio para vocês, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.